Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso AGCast desta semana, o podcast da AGCOM. Me chamo Valdir e vamos deixar você muito bem informado. Não é isso, Tessiane? Isso mesmo, Valdir. Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast. Sejam bem-vindos e continue com a gente para ouvir sobre o tema Direito Trabalhista no período de pandemia, que tem gerado bastante dúvidas, não é mesmo, Valdir? Pois é, Tessiane. E para tirar essas dúvidas, vamos conversar com a professora de Direito, Cristiane Haddad. Seja bem-vinda, professora, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer aos dois, a Tessiane e o Valdir, pelo convite, e poder falar para a sociedade, tirar algumas dúvidas que são recorrentes nesse momento, que já traz angústia para a gente, Só pelo momento em si já traz angústia. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Pessoal, a professora Cristiane Haddad é formada em Direito, especialista em Direito do Trabalho e Processo, mestra em Ciência Política, auditora fiscal do trabalho e professora universitária. Vamos conversar aqui com a professora a partir de agora. Professora, vamos começar aqui a falar sobre direito do trabalho aqui no período de pandemia. E a pandemia chegou e mudou várias coisas, principalmente a nossa rotina. E com relação à legislação trabalhista, o que ela diz com relação a esses casos de pandemia, principalmente do novo coronavírus? Bom, vamos lá. Na realidade, a Covid, nesse momento de pandemia, ela trouxe uma série de problemas para o direito do trabalho. Problemas em decorrência do quê? Da necessidade que se teve de se afastar, de ter o lockdown. Isso fez com que muitas categorias perdessem o mercado de trabalho. Isso gerou extinções contratuais, isso gerou a necessidade de se reduzir a carga horária do trabalhador, se gerou a necessidade de afastar o trabalhador por um tempo, E quem paga? Quem vai pagar se a empresa não está produzindo? Se gerou a necessidade de você ter sistema de proteção ao empregado que permaneceu trabalhando. Isso tem custo. Que sistema de proteção? A máscara, o afastamento social com as cadeiras distantes uma das outras. Muitas empresas não estavam preparadas para isso. O gasto com álcool gel, o gasto com material de proteção além da máscara, aqueles capacetezinhos que cobrem o rosto. Tudo isso movimentou o ambiente de trabalho, e trouxe muita consequência para esse meio. E aí a legislação foi trazendo essas adaptações, A gente teve aquele momento do ano passado que precisa voltar, que é hoje a Lei 14.020, que veio prever suspensão do contrato de trabalho, redução de carga horária, e agora não está tendo, Nós não temos isso. A possibilidade de fazer banco de horas, antecipação de férias, feriado. Então, tudo isso mexeu muito com o mundo do trabalho. Certo, professora. E como fica a situação do trabalhador que pertence ao grupo de risco? E o empregado mantém a convocação na empresa? Bom, excelente pergunta. Por quê? O trabalhador, ele acredita que por ser de grupo de risco, a empresa deve deixá-lo em casa. De forma nenhuma, Imagina que hoje uma série de situações como obesidade, pressão alta, diabetes, são comuns em vários trabalhadores. Se a empresa tiver que afastar todo mundo, vai ficar praticamente impossível a manutenção daquela empresa. Então, o que a lei diz? Se houver possibilidade de você colocar esse cara num teletrabalho, se você tiver possibilidade de afastar, nem toda atividade tem, Ninguém imagina um pedreiro num teletrabalho, Então, se não houver essa possibilidade, coloque o trabalhador no meio ambiente de trabalho de forma mais segura. Como? Fornecendo máscara, fornecendo gel. Se possível, coloque ele num local que não tenha muito contato com terceiros. Mas em momento nenhum, a legislação obriga o empregador a afastar esse trabalhador. Até porque não há pela Previdência Social a previsão de pagamento para esse trabalhador que está afastado.
E nenhum empregador tem, hoje, né, com a situação que a gente tem, muitas vezes ele não tem capacidade econômica de manter esse empregado afastado, né? Uma outra possibilidade podia ser a suspensão solicitada pelo próprio empregado. Mas aí a gente lembra que a suspensão não tem pagamento. E isso não é de interesse do empregado, né? Então, as pessoas entendem, eu já ouvi várias vezes, professora, a empresa é obrigada a me afastar. Não, ela não é obrigada a lhe afastar. Se houver possibilidade, ela vai lhe afastar. Se não, é dela o dever de cuidar do meio ambiente de trabalho. Agora, cuidar como? Te fornecendo máscara que seja eficiente em quantidade suficiente, te fornecendo álcool gel, fazendo distanciamento e fiscalizando esse distanciamento, se os empregados não estão ali se juntando para conversar. E, ao mesmo tempo, aqueles trabalhadores que têm um grau de risco maior, vê se dentro da empresa não tem uma área que ele tenha menos contato com pessoas. Se tiver, coloca ele lá. Mas isso se for possível, né? Bem no início da pandemia, teve a questão das férias coletivas. E aí, vários empregadores colocaram seus funcionários em férias coletivas. E, em seguida, fizeram a demissão desses funcionários. Isso é correto, professora? Vamos lá, vamos começar. Veio uma MP, que era a MP 927, que autorizava a concessão de férias coletivas e autorizava a concessão de férias, mesmo que o trabalhador ainda não tivesse adquirido essas férias, tá? Por quê? O governo ainda não tinha entrado com dinheiro. Então, a MP, ela veio na tentativa de minimizar os gastos para o empregador e não fazer com que eles perdessem o emprego, beleza? Só que esta MP, logo depois, veio outra medida provisória, que era a 936, que prevê a suspensão e a redução de salário. Bom, vamos lá. Se você meramente colocou o trabalhador de férias, colocou ele em teletrabalho, antecipou férias, antecipou feriado, se só foi isso que aconteceu, sim, no seu retorno, a empresa pode sim te demitir. Porque não existia nenhuma proteção quanto a isso. O que ocorreu foi posteriormente, com a MP 936, essa sim se transformou em lei, que é a Lei 14.020, ela veio estabelecer que se eu colocasse você no programa de suspensão ou redução de carga horária, o mesmo tempo que você ficou no programa, você teria de garantia de emprego após o seu retorno. Então, se você ficou lá 60 dias de contrato suspenso, recebendo pelo governo, quando você voltava, você tinha 60 dias de garantia. Agora, uma observação importante, Valdir. Essa garantia, ela não quer dizer que o empregador não pode demitir. Ele pode, só que se ele demitir, ele pagaria as consequências dessa demissão. Certo, professora. E o que o empregador pode fazer com aquele funcionário que desrespeitar o uso da máscara, por exemplo? Perfeito. Isso é um tema, gente, que é muito importante a gente dizer. O meio ambiente de trabalho, ele é de responsabilidade do empregador. Portanto, o fornecimento de máscara, ele funciona como EPI. O empregador deve conceder. Você diz assim, uma máscara é R$4, R$7, é barato. Gente, é barato para quem não ganha um salário mínimo. Quem ganha um salário mínimo, ela não é barata. E a recomendação é que de cada X tempo você troque a máscara. Então, você não está falando de uma máscara, você está falando de máscaras. Então, isso é caro, o empregador deve conceder. Assim como o álcool gel, assim como o afastamento. Porém, você tem o dever de usar. Está lá no artigo 158. O empregado não pode se recusar, da CLT, né? Ele não pode se recusar a utilizar equipamentos de proteção. E nesse caso, lembre-se que essa proteção não é só para você. É para você e para os colegas de trabalho, para os clientes, para a sociedade. Então, aquele empregado que não usa, ou usa de forma inadequada, hoje eu fui fiscalizar e na rua tinha gente com a máscara aqui debaixo do queixo, aqui debaixo. Então, é de forma inadequada. Então, não vá esculhambar, não vá dizer, rapaz, deixa de ser irresponsável. Isso acaba trazendo consequências de você pagar danos. Use a lei a seu favor. O trabalhador não usou a máquina,
a máscara de forma adequada, advirta ele. Dê uma advertência por escrito. Não usou de novo? Suspende 1, 2 dias. Não usou de novo? Suspende novamente. Não usou, demite por justa causa, né? Agora, eu garanto a você que se você advertir e suspender, a conduta dos outros empregados muda. Professora, a senhora falou aí com relação ao uso da máscara, que é de responsabilidade do empregador, o distanciamento social deve ser fiscalizado também. Se a gente tem uma empresa e ela não está fornecendo máscara, não está respeitando o distanciamento social, o que o empregador pode fazer? O empregador ou o empregado? O empregado, desculpa. Tá, pois se for o empregado, ele pode denunciar ao hoje Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, né? A gente tem um WhatsApp, que é WhatsApp, apesar de ser um número fixo, que é o 3226-8511. Lá você faz a denúncia, né? E vai lá ao setor de segurança e saúde do Ministério para verificar necessidade de você cumprir, né, as determinações que estão. E olha, a Lei 14.019, que prevê a obrigatoriedade de fornecimento desses equipamentos, ela diz que o empregador vai ser multado se o empregador não cumprir. Agora, cuidado, não só conceder, é fiscalizar. Eu entrei numa loja, gente, eu quero que as pessoas entendam que isso é uma coisa de responsabilidade de todos. Eu entrei numa loja e a empresa, entre os caixas, ela botou aquela proteção de vidro ou de acrílico. Mas, enquanto a gente estava lá esperando para pagar, as duas caixas, elas foram para trás da proteção e estavam conversando entre si. Poxa vida, a empresa gastou, colocou lá aquele vidro, você está usando máscara, Então, aquilo ali é o momento de primeiro orientar. Depois de orientada, acabou. Você tem que partir aí para começar a punir esse trabalhador. Por quê? Porque se esse trabalhador adoece e prova que a doença foi do ambiente de trabalho, você pode, não estou dizendo que vai, responder por danos. Então, o empregado deve denunciar o antigo Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, Aí, só avisando para vocês, gente, repetindo, é o 3226-8511, e ele funciona de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Não, desculpe-me, de 9 às 17 horas. Você manda um WhatsApp e lá você fala com o auditor e você pode fazer essa reclamação. É interessante você fazer para a sua própria proteção, né? Você pode usar esse canal, esse mecanismo de proteção em relação ao cumprimento dessas obrigações. Professora, com relação aos profissionais que estão trabalhando em home office, a empresa, ela tem o direito de dar alguma ajuda de custo para esse funcionário? Bom, vamos lá. O teletrabalho, ele tem regulamentação no artigo 75B da CLT, né? Agora, a gente tem que entender se é teletrabalho ou só é home office. No teletrabalho, é aquele trabalho que eu trabalho fora das dependências da empresa e com tecnologia, né? De informação ou de comunicação. Se é esse trabalho que você está fazendo, né? Nesse caso, a legislação diz que as partes devem acordar quem efetivamente vai custear. Se for o empregador, né? O que acontece? O valor que ele te paga não tem natureza salarial. O que é natureza salarial? Ele não vai ficar incorporado no teu salário. Se você tiver o 13º, você não vai receber. Se você tiver as férias, não vem lá nas suas férias, porque você não está tendo esse gasto. Agora, os tribunais têm decidido da seguinte forma. Quando eu falo em acordar, eu falo na seguinte situação. Se o empregado tem um computador, e esse computador pode ser utilizado, então ele não vai ter gastos para fazer aquilo. Então, é um equipamento em que o empregador não vai precisar gastar. Mas quando você fala, por exemplo, em energia elétrica, em internet, aí não. Aí o trabalhador vai gastar, né? Então, ele vai estar gastando para trabalhar, porque ele vai aumentar o tempo dele de energia, em questão de valor.
a internet vai precisar de um consumo mais alto. Então, se isso for provado, os tribunais têm entendido que esses gastos devem ser por conta do empregador. Que quando a lei fala em acordar, a lei está dizendo, se o empregado já tem aquele instrumento e aquele instrumento não vai trazer gastos para ele, ele pode utilizar, sem problema nenhum, tá? Agora, se começa a ter gastos, o pensamento que tem tido nos tribunais é que aí esses gastos o empregador é que tem que fazer, né? Então, se eu fosse uma empresa, o empregado tivesse lá a sua impressora, tivesse lá o seu computador, beleza, fica ela. Mas se vai gastar papel, se vai gastar tinta, se vai aumentar o tanto de internet dele, se vai aumentar o tanto de energia, eu daria o conselho da empresa fazer o pagamento a título de indenização desses valores. E, professora, o que acontece se o empregado tiver a suspensão de um contrato? Futuramente, ele pode ser prejudicado por alguma futura demissão? Bom, vamos lá. As pessoas têm muito medo de, se tiver uma suspensão no contrato, se ele não vai ter direito ao seguro de desemprego no caso de demissão. Até a Lei 14.020, né, que é a lei que foi até dezembro do ano passado, você tem sem nenhum prejuízo para o trabalhador, né? Se eu tive o contrato suspenso e lá no futuro for demitido, o meu seguro vai ser na mesma quantidade e no mesmo valor, né? Não vai ter problema. A gente não sabe se o governo agora diz que vai fazer de novo uma medida provisória, não sei quando, nem como, diz que sim, nesse novo modelo ele mexeria lá no teu seguro-desemprego, mas até agora não altera, você permanece com seus direitos. O que vai mudar? Por exemplo, as tuas férias, o período daquela suspensão, o entendimento que tem prevalecido é que não é contado por pagamento das tuas férias. O período daquela suspensão não é contado por pagamento do teu 13º. Portanto, também não tem depósito de FGTS, né? Então, esse é um prejuízo que sim, um trabalhador vai levar. Tudo bem. A gente já está quase chegando ao fim do nosso AGCast de hoje. Professora, e como é que fica a questão dos sindicatos? Como é que eles entram nesse acordo entre empresa e empregador? Bom, vamos lá. Empregado. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, porque a Constituição Federal, ela é clara, que se houver redução de salário, tem que ser com o sindicato. Tá lá. Irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. E no momento da pandemia, realmente houve perca salarial, não há dúvida. O problema é que o Supremo entendeu que não haveria tempo suficiente, dada a crise, né, a necessidade de rapidez dos sindicatos participarem de cada acordo, cada detalhe de todas as empresas. Porque você ia ter, por exemplo, aqui em Teresina, um sindicato do comerciário para quantas empresas, né? Então, como a gente precisava, não estou dizendo que é a minha opinião, estou dizendo o que o Supremo diz. Como você precisava de uma coisa rápida, né? E o sindicato normalmente ele vai negociar, ele demora um pouco em relação às soluções. O Supremo entendeu que nesse caso raro, nesse caso completamente excepcional, nunca imaginado por ninguém, né? Era possível fazer essa suspensão e essa redução salarial sem a necessidade de sindicato, tá? Mas aí eu posso dizer para vocês, o tempo já passou, né? A MP, ela venceu, a Lei 14.020, ela foi até dezembro, então já deu tempo dos sindicatos conversarem com as empresas, né? E aí eu digo, é o papel do sindicato, se o sindicato quer se aproximar dos trabalhadores, está na hora deles conversar e tentar minimizar os danos para os empregados. Né? Naquela época, quando o Supremo falou, a gente estava numa época sem saber o que fazer. Aquilo era uma bomba na cabeça da sociedade. Né? Agora, mais ou menos, a gente já sabe quais são as consequências, mais ou menos a gente sabe que está perdendo emprego, que todo mundo está tendo redução. Então, está na hora do sindicato dizer, ei, pessoal, presta atenção, vocês não estão só, eu estou aqui com vocês, vamos pensar numa solução
mais eficaz, né? Vamos conversar com a empresa, com um banco de horas, vamos conversar para a empresa, vamos tentar resolver o problema de forma coletiva. Já deu tempo suficiente para o sindicato pegar essa bola na mão dele. Paulo do céu. Estamos chegando ao fim de mais um AGCast desta semana. Queremos agradecer a sua participação, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Sempre que precisar, estamos aqui. Questão trabalhista é comigo mesmo, né? Pode chamar que a gente está aqui para ajudar a tirar essa dúvida do povo, principalmente do trabalhador. Obrigada por sua participação, profa. Eu que agradeço, gente. Podem contar comigo sempre que precisarem. No nosso programa de hoje, falamos sobre direito trabalhista no período de pandemia com a Cristiane Haddad, que é auditora fiscal do trabalho e professora universitária de Direito do Trabalhador. E obrigada, Valdir, por mais um programa. Obrigado, Tessiane, pela parceria em mais um AGCast desta semana e obrigado a você que nos acompanha. O nosso podcast fica por aqui e até semana que vem. Tchau!